Aleluia. Abram a Bíblia de vocês em Efésios, capítulo 1. O culto hoje vai ser de libertação. Você vai entender porque é libertador esse assunto. E eu já quero, desde já, declarar que esse culto será um divisor de águas na tua vida. Vou repetir. Este culto será um divisor de água na sua vida. Mas se verdadeiramente você se conectar com os céus. Então, se eu fosse você, eu não olhava nem para os lados. E já começava a pedir ao Espírito Santo que os seus olhos do entendimento fossem iluminados. Porque uma vez que isso acontece, toda a sua vida muda. E eu já quero profetizar que a sua história vai mudar, a sua vida financeira vai mudar, tudo ao seu redor irá mudar. Quem recebe isso, dá um glória a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Que é para você se atentar, porque tudo isso aqui é espiritual. Mas quando o assunto é aquele que eu vou tratar, se torna mais espiritual ainda. Então, vigia muito, porque até você mesmo pode aí se endemoniar, se irar. Você pode ser disperso por alguém que está do teu lado, por alguém que levante. Então, se conecte com os céus. Faça como eu faço. Quando eu sento ali, eu esqueço e fico conectado com os céus. E se prepare para receber revelações do alto. Amém? Glória a Deus. Assim como aconteceu com a minha vida, eu creio, Pai, que irá também acontecer com muitas vidas aqui nesse dia. Efésios capítulo 1, versículo 18. Todos esses versículos, do 15 ao 23, ele é poderoso. Mas eu quero me ater só no 18 ao 20. Mas depois, deixa a sua Bíblia aberta, que nós vamos adentrar até o 23. Todos encontraram? Paulo falando à igreja de Efésios, para que os olhos do vosso coração sejam iluminados. Sejam o quê? Para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Os que? Tem alguém que crê aqui nesta manhã? Conforme a atuação da tua poderosa, portentosa força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos e entronizando à sua direita nas regiões celestiais. Aleluia. Diga comigo, não é um poder qualquer. É aquele poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que está à minha disposição. Pai, muito obrigado. Eu peço ao Senhor humildemente, Pai, que o Senhor venha abrir os olhos do nosso entendimento, que o Senhor venha nos iluminar, para que nós possamos compreender com os olhos, Senhor, da glória, da fé, tudo aquilo que o Senhor disponibilizou para nós. Senhor, eu profetizo, como eu já falei, que este culto seja de libertação, que vidas sejam libertas, meu Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Podeis assentar. Quando a Bíblia fala, Paulo falando aqui sobre iluminar quer dizer aquele que vivia em trevas. E quando você está em trevas, é como se você estivesse num quarto escuro. Preste atenção que toda a humanidade
depois que pecou, por causa do pecado, passou a viver em trevas. Passou a não entender, não conhecer a verdade. E tudo que o diabo faz é fazer com que o homem entre cada vez mais em trevas. Para quê? Porque se o homem vive em trevas, ele cega o entendimento. Né? É isso que a Bíblia diz, que nós vivíamos embrutecidos, né? Vivendo de acordo com os nossos desejos e nossas concupiscências. E quem vive de acordo com os seus desejos, vive cego, né? Sem enxergar a verdade. E quem não enxerga a verdade, não pode usufruir de tudo que a verdade já nos proporcionou, já preparou para nós. E a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas olhe para cá. Tem muita gente achando que está vivendo a verdade. Mas a verdade vai muito mais além. Ela é mais profunda. E na proporção, olha bem que Paulo aqui está fazendo uma oração. E essa oração pela igreja de Efésios. Quem era a igreja de Efésios? Ele começa dizendo assim: eu tenho ouvido falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus. E no amor fraternal que vocês têm para com todos os santos. Ou seja, era uma igreja que vivia em amor, que vivia em fé. Alguém está me escutando? Está entendendo? Mas Paulo continua dizendo: mas eu oro para que Deus, né? Para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria e de revelação. Ou seja, o crente, para usufruir das bênçãos que Jesus disse que veio, já nos deu, e Ele já nos deu, tem que ter a revelação. O que é a revelação, pastora? É o véu ser arrancado, é você descobrir o que está por detrás do véu. Porque se você for estudar, quem já leu a Bíblia aqui várias vezes, vai entender que a Bíblia, lá no Antigo Testamento, fala que tudo apontava para Cristo. Como se tivesse uma nuvem, um véu cobrindo. Mas esse véu, lembre-se que quando Jesus morreu na cruz, e ele declarou: está consumado, o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que o véu foi rasgado. Ou seja, o Evangelho traz para nós o verdadeiro, né, o potente, o poder, né, que está em Deus. É por isso que lá no livro de Daniel, vai dizer que o povo que conhece o seu Deus, esse povo se torna cada vez mais forte, cada vez mais poderoso. Agora, espera ainda. E essa é a realidade que nós vemos. Nós vamos entender isso. Eu quero saber aqui, quem é aqui, que está aqui no nosso meio, que tem mais de 10 anos de crente? Levante a mão. Dentre essas pessoas aqui que já têm um tempo caminhando com Jesus, eu garanto que vocês já tiveram uma experiência com Deus. Algumas pessoas que estão aqui vão me dizer: há alguns anos atrás, eu era cheia do Espírito. Alguns anos atrás, eu tive um problema de saúde, Jesus me curou. Sim ou não? Há alguns anos atrás, eu recebi um milagre financeiro na minha vida que foi tremendo. Sim ou não? Que já aconteceu isso aqui? Mas fala como se fosse algo do passado. Só que não entende que quando Jesus veio, Ele disse que veio nos dar uma vida plena. Ou seja, não é para a gente, os cristãos, viver de experiências passadas.
Existe um acesso, eu já quero profetizar aqui, existe uma porta, existe um acesso para que você viva cotidianamente do sobrenatural. Quer que eu te diga uma coisa? Quem gostaria aqui de viver uma vida sem preocupação financeira? Todo mundo, sim ou não? Agora eu vou te dizer, isso é possível. Isso é possível. Isso está disponível para nós. Meu Deus. E nós vamos entender nesta manhã. Presta atenção que quando eu tratar mais do profundo desse assunto que eu vou falar aqui hoje, vai ter pessoas que intimamente não concordam. Sabe o que é isso? É porque o seu entendimento ainda não foi iluminado para isso. Gente, eu vou fazer 30 anos de evangelho. E vou te dizer que tem áreas na minha vida que eu tenho pedido ao Senhor, traz a luz. Porque ainda está em oculto. Porque a minha vida e a sua vida só vai chegar até onde você receber a revelação. Aí o povo não entende isso. Tem uma escola bíblica poderosa aqui na nossa igreja. Aí não vem e diz, não gosto de escola bíblica. Aí o que é que acontece? A sua história não muda, a sua vida não muda. Continua igualzinha. Quando eu chego, hoje eu cheguei uns 15 minutos atrasado, eu chego, quem vem, eu estou atrasado, porque eu tenho prazer de estar na primeira fila aprendendo, porque eu entendo, tem muito mais revelação para nós. E eu não sei você, hoje eu já recebi aqui revelações poderosas. Digo, uau, meu Deus! Então eu quero te dizer, nesta manhã, existe muito mais revelação para você. Mas sabe o que eu observo? Que tem momentos que eu estou liberando pérolas aqui, e eu olho para algum rosto, está assim como... parecendo que não está recebendo nada. Por quê? Porque está cego. Não consegue os olhos ser iluminados para entender o poder que está sendo liberado aqui. É isso que Paulo está fazendo. Eu sei que vocês estão à bênção. Eu sei que vocês já compreenderam, estão vivendo em fé. Estão vivendo em amor fraternal. Mas existe muito mais. Tem muito mais para vocês usufruírem, viverem. Por isso eu oro para quê? Para que o Senhor dê revelação a vocês. Recebam revelação do que é o poder do Evangelho. Não pense que a sua vida aqui está bom para mim. Não. Porque o cristão, ele tem que entender o que é a Bíblia. Olha bem, você pode conhecer pessoas, como eu conheço, que já leu a Bíblia não sei quantas vezes, mas a vida ainda não frutificou. Porque, pastora, se conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, tem alguns aqui que conhecem até versículo de cor. Tem pessoas que têm doutorado, teólogo, mas a vida não dá fruto. E sabe por quê? Porque ainda falta revelação. Porque quando os seus olhos são iluminados, quando o entendimento chega, não tem como você não frutificar. Não tem como você não prosperar. Então, libertação, revelação, não é você conhecer só a Bíblia. É você usufruir do que tem na Bíblia.
é saber usufruir. Pergunta para quem não quer calar, para despertar ele aí. Você sabe usufruir do que tem na Bíblia? É por isso que Isaías vai dizer que existem tesouros escondidos. Aleluia. E eu profetizo que esses tesouros estão chegando para nós através da iluminação dos nossos olhos. Então, mesmo a gente sabendo que Jesus nos transportou do império das trevas para a sua maravilhosa, para o reino da sua maravilhosa luz. E isso é pela fé, nós sabemos, ok, é pela fé. Não, eu creio que a minha vida... Mas a fé vem pelo entendimento, pela revelação da palavra. Eu estou pregando aqui, mas tem gente aqui que está com a vida financeira destruída, que está com o emocional destruído, que está com a vida sentimental destruído, e é cristão, e tem tempo já de cristão. E porque é pecado? Não é pecado, irmãos. É falta de revelação da palavra. É falta de entendimento. Claro, o entendimento, a revelação só vem com conhecimento também. Você não vai ter nenhuma revelação se você não conhecer a palavra. Mas só conhecer a palavra não é o suficiente. Alguém está me entendendo? Além de conhecer a palavra, você tem que ter a revelação da palavra. E é isso aqui que muitos crentes ainda não tiveram. Muitos crentes funcionam às cegas. E quer que eu te digo? Esses que tiveram experiência lá atrás, não sabem nem como aconteceu aquilo. Eu vou dizer algo a vocês. No nosso começo da caminhada com Cristo, começo é um momento bom de você viver milagres. Porque Deus sabe que você ainda é menino. Então, quando você é menino, Deus vai te dar presentinhos. Mas você sabe que com o passar do tempo, esse presentinho vai acabar. Vou repetir. Com o passar do tempo, esses presentinhos vão acabar. Sabe por quê? Ele quer agora que você amadureça. E usufrua de tudo que já foi liberado para você. É igual a criança quando nasce. Enquanto tiver criança sob custódia, você vai dando presentinho. Mas a partir do momento que amadureceu, você não pode estar tratando o filho mais como um bebê, um presentinho, não. Esse filho agora tem que inverter, tem que começar a te dar, tem que começar a entender quem ele é. Aleluia. Então, querido, os crentes que vivem funcionando às cegas, ele vai ser lento, eles vão ser devagar, eles não vão viver com ânimo nem com disposição, porque vive a cega. Um dia crê, outro dia não crê. Só vai viver com experiência, saudosismo do passado. Mas eu profetizo em nome de Jesus, que a partir de hoje, os seus olhos serão abertos, em nome de Jesus. Por isso eu oro, meu Senhor da glória, eu profetizo, Pai, que o Senhor abra os olhos do entendimento do seu povo, para que eles possam conhecer as riquezas da glória e da sua herança. Diga, existe uma herança disponível para mim, aleluia. E essa herança vai me levar a viver uma
plenitude. Futuca seu irmão do lado com autoridade e diga: Deus quer que você seja pleno em todas as áreas. Então, eu profetizo que a sua vida vai ser eficaz, vai ser eficiente, vai ser poderosa, gloriosa, sobrenatural, de glória em glória, de poder em poder. Sua vida será de conquista, porque você é mais do que vencedor. Então você pode até abrir a Bíblia. E isso aí, eu sei que acontece aqui com muitas pessoas, naquele momento de angústia. Você abre até a Bíblia, mas os seus olhos estão cegos. Você não consegue enxergar. Sim ou não? Não consegue enxergar porque estão cegos. Então você vai começar a pedir ao Espírito Santo que ilumine seu entendimento. Porque sem isso, vai ser difícil você compreender. E tem mais, não só quando você abre a Bíblia. Muitos aqui estão ouvindo eu pregar sobre essa chave poderosa, mas vai entrar por um ouvido e sair por outro. Porque não vão conseguir entender, mas coloca a mão na sua cabeça e ore neste momento e diga: Senhor Jesus, me ajude, que através do teu Espírito, os meus olhos sejam iluminados para eu receber a revelação que o Senhor tem para mim. É por isso que quando Jesus chega para Pedro, perguntou a Pedro: quem diz por aí que eu sou? Aí ele diz: tem muitos aí que dizem que o senhor Elias é profeta. E você, Pedro? Quem você acha que eu sou? Aí Pedro diz: vós é o Messias, o Filho do Deus vivo. Aí ele diz: verdadeiramente, essa revelação não veio da sua carne, veio dos altos céus, foi o Pai que te revelou. Então, tem revelações, querido, que só vem do alto para nós. Tem gente, como eu já falei, conhece a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, tem doutorados, mas nunca teve autoridade para curar uma gripe. Ele se apega, não, eu conheço, mas não recebeu revelação ainda, que está aqui escrito, ele levou consigo todas as nossas enfermidades. Aquilo tem que sair daqui e vir para aqui. Uma vez que isso sai daqui, isso que essa palavra revelada dentro do teu espírito, você vai estar lendo: peraí, ele levou, então do meu corpo não pode ter. Olhe para cá. De noite, se alguém me visse como eu estava queimando de febre a madrugada toda, e a garganta doendo, e daqui a pouco começou a esquentar, já tomei um remédio, já estou boa, mas eu liguei até, porque eu tenho que me preparar, sei lá, mas eu creio que ainda é pequena fé. Pastora Tânia, se prepara aí, fala com o pastor Ricardo, porque o meu povo não pode ficar sem se alimentar. Porque eu poderia não aguentar. Mas cheguei aqui, vou logo profetizando: sai, vou pregar sim, eu estou sarada sim, porque é maior que está em mim. Aí comecei a dar ordem. Eu dou ordem agora, todo vírus, você que entrou, saia do meu corpo, porque você está ilegal no meu corpo. Preste atenção, que eu não estou te dizendo que você vai viver feito imune num mundo que problema nenhum vem. Mas deixa eu falar algo, porque o tempo não espera, e eu preparei algo aqui poderoso. Mas eu quero fazer uma pergunta: quem não está satisfeito com o resultado da sua vida? Quem não está satisfeito? Porque eu também reconheço que tem muito mais. Então,
Diga para essa pessoa que não está satisfeita, você precisa de mais luz, de mais revelação, de mais entendimento. Vou repetir, você precisa de mais luz, mais revelação e mais entendimento. E o que é entendimento, pastor? É saber usar a Bíblia e não só conhecer a Bíblia. Olha o que aconteceu, como é que eu senti logo. Peraí, eu estou aqui, pelo meu sentimento, eu não tinha condição nem de levantar de manhã. Mas eu fui para a Bíblia. Está escrito. Está escrito. É saber usar a Bíblia. Se é na saúde, está escrito. Lá em Isaías, que o Senhor levou consigo, acabou. Eu não tenho o que suportar. Eu até tenho uma oração, digo, meu DNA já foi trocado. Eu não tenho mais DNA da minha família. O meu DNA agora é novo. E toda maldição no DNA, no gene, já caiu por terra. Pastora, e se for na vida financeira, você vai lá na palavra que diz que Jesus, sendo rico, se fez o quê? Pobre, para que nós fôssemos enriquecidos em... Está escrito, meu filho, se você não quer, problema seu. Então, vamos falar de alguns pilares, nesta manhã, que vai desbloquear algumas áreas na sua vida que ainda está em trevas. Mateus 6, 24. Abram aí, por favor. Quem está movimentando, vocês que estão trabalhando, se liguem, que essa palavra também é para você. Mateus 6, 24. É poderoso isso aqui, mas eu vou pular algumas coisas. Primeiro diz assim: ninguém pode servir a dois, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Pastor, o que isso tem a ver com isso? Vou lhe explicar. Vamos ler o versículo. Aqui está bem claro no 24. Você não pode servir a Deus. Quem falou isso foi o próprio Jesus. Não existe como você servir a Deus e a Mamon. Quem é Mamon, pastora? Todos nós conhecemos. É amor ao dinheiro. Então, o que Deus... Preste atenção que Jesus aqui não falou do diabo, nem de orixás. Jesus aqui está falando de Mamon, se comparando, dizendo, só existe um que pode se comparar a mim, na mente de muitos. Não existe outro. Só é Mamon. E ele está dizendo, você não pode servir a dois senhores, porque há de agradar a um ou a outro. Aí olhe que depois, no 25, é o que Jesus diz. Portanto, vos afirmo, não andeis ansiosos, preocupados com a vossa própria vida, quanto ao vez de comer, beber e vestir. Espera aí, o que é que Jesus está dizendo aqui, gente? Olhe para cá. Ele está falando que uma das chaves que nos impede de romper a vida financeira é a adoração a Mamon. E quando é que eu adoro a Mamon? Quando eu me preocupo. Quando eu ando ansioso. Então, quando eu estou preocupado e ansioso, eu estou fazendo altares para Mamon. É um nível de adoração a Mamon. É um nível, aleluia, que você se afasta de Deus. Alguém está me escutando aqui? Então, peraí. Toda vez que eu me preocupo com o meu futuro, com o que vai acontecer, onde eu vou morar, o que eu vou vestir, o que eu vou comer, eu estou adorando a Mamon. É por isso que o limiar que nos une a Deus é a fé. Porque ao inverso de adorar a Mamon, quando eu, em meio a circunstância difícil, eu decido adorar a Deus, em vez de murmurar e de chorar, eu estou levantando um altar para o Senhor.
está aqui, aleluia. Futuca aí, diga, ei, não perca a oportunidade de levantar altar para o nosso Deus, quando as circunstâncias te mostrarem uma impossibilidade. Meu Deus, meu Deus. Vou repetir para você nunca mais esquecer isso. Toda vez que você se preocupa, ou anda ansioso, que para aqui, a humanidade, olhe para cá. A humanidade, por si só, é natural. É o quê? Natural a preocupação. É natural quando você, vou falar aos homens, bota um filho no mundo, quando vê a mulher grávida, meu Deus, como é que eu vou criar esse menino? Sim ou não? Quem é pai aqui? Não é o primeiro pensamento que vem? Ter educação, estudo, é uma responsabilidade. Aí vem assim o pensamento, ó. É uma responsabilidade para o resto da vida. Sim ou não? Quem é pai? Sim ou não? Salvo tem alguns aí irresponsáveis que botam filho aí que não quer nem saber. Mas o natural é o homem se preocupar, sim ou não? Jesus vem dizendo, eu estou vindo para mudar tudo. Porque o que eu fiz para você, o que eu vou preparar para vocês, é um novo tempo, é uma nova história. Ele vai dizendo assim, essa lei, essa nova aliança, é muito mais poderosa. Aí vive um bocado de crente. Só está com um sorriso na cara se o dinheiro estiver na conta. Se o dinheiro não estiver na conta, se estiver no vermelho, não tem consideração por mulher, por filho, por ninguém. Olha, não estou bem não, porque está adorando mamon. Alguém conhece alguém aqui? Olha, não fale comigo hoje não, que eu não estou bem. E você já viu que pessoas que vivem assim, e aqui vai um recado aqui para os cônjuges, você já viu que muitas vezes você dorme com uma pessoa e acorda com outra? Porque o diabo, e não é o diabo, mas ele é oportunista. Então toda vez que você vê, que ele vê você adorando o mamon, vou repetir que mamon não é o diabo. Mamon é o amor ao dinheiro. Você tem que determinar quem era o Deus que você serve. Aí a palavra de Deus vai dizer assim, mais adiante aqui no 33, vai dizer assim, ó. Primeiro, Jesus mostra as aves do campo. Ele diz, ei, abre os seus olhos, ilumine os seus olhos, olhe as aves do campo. Vamos ler para você entender? Contemple as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? E aí ele diz uma coisa clara. 27. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andares preocupados quanto ao que vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Elas não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor da sua glória, vestiu-se como eles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Quantos aqui já leu essa frase, essa passagem? Toda a igreja. Mas já chegou revelação sobre esse assunto em você? Não. Porque vira e volta, e aqui não vai mentir, não, eu vivo despreocupado. Não vive não, porque essa luta é diária. É diária. Porque
sua mente, os seus pensamentos estão sempre querendo te empurrar para esse lugar. Que lugar, pastora? De adorar Mamon. É por isso que muitas vezes parece que vai dar tudo certo e depois você volta tudo de novo. É porque Deus permitiu para ver onde é que está o teu coração. Aí a Bíblia diz, aonde tiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aonde é que está o teu coração? É em Mamon ou é em Deus? Reflita sobre isso. Seu coração está em Mamon ou está em Deus? Quer que eu diga uma coisa? Tem muita gente ainda que está na presença do Senhor só com medo de miséria e do inferno. Não, se eu me afastar, se eu não for para a igreja. Tem gente que só vem para a igreja quando o negócio aperta. Não, eu preciso ir mais. Sim ou não? Basta folgar um negocinho um pouquinho, aí esquece Deus. Aí, olha o que está escrito no 33. Bota aí o 33 para todo mundo ler. Aí Jesus está dizendo, vocês têm que entender. Nós estudamos isso aqui, o que é primícia. Vocês têm que entender que para o que eu trouxe para vocês, o que eu botei na mesa para vocês, é necessário isso. Buscar assim. Veja que ele vem relatando tudo. Dizendo, você não pode adorar dois deuses. Manda a gente olhar para as aves do campo. Fala de Salomão. Por que Salomão? Salomão nunca pediu riquezas a Deus. Olha o que é que diz aqui. As demais e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Riqueza na vida de Salomão foi acréscimo. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Vocês têm que aprender a viver de acréscimos. Quando o seu coração estiver verdadeiramente no reino, se prepara para viver de acréscimos. É por isso que a Bíblia vai dizer, e o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, por causa do acréscimo. Mamon esperando que você o adore, e botando preocupação e angústia em você, adorando. Aí os acréscimos, quebrando fortalezas, destravando no mundo espiritual. Sabe por quê? Porque Efésios 1 diz que todas as bênçãos está disponível para nós. Olha aqui o que nós acabamos de ler, irmãos. Volte para lá, rapidinho. Que seus olhos sejam iluminados para que saiba qual é a real esperança do chamado que Ele vos fez. Ou seja, quando Ele lhe chamou, Ele não lhe chamou para você ter uma vida derrotada, até porque a sua vida é espelho para os que perecem. E ninguém engrandece o nome do Senhor na miséria. Irmão, vou falar algo aqui que eu já falei aqui. Quem já leu a Bíblia toda aqui? Levante a mão. Poucos. Meu Deus, eu ainda vou ver, Senhor. Toda a igreja levantar a mão. Ainda está em tempo. Comece a orar agora. Leia a Bíblia agora. Estamos ainda no mês de fevereiro. Para chegar no final do ano, você já ter lê toda. Preste atenção. Quando você lê a Bíblia toda, você vai entender algo. Que o primeiro passo, o primeiro elo que a Bíblia fala com referência a Deus e o homem é a redenção, sim ou não? É a redenção, é a libertação, é a salvação, é o primeiro elo. Mas o segundo elo é finanças. Você vai ver a Bíblia toda falando de prosperidade. Você vai ver a Bíblia toda falando de dinheiro. Por quê? Porque dinheiro é libertador, irmão. Porque dinheiro é mamon, irmão. E tem muitas pessoas aqui preso com mamon. Então, se a Bíblia fala sobre prosperidade, é Deus querendo iluminar o nosso entendimento. Entenda!
você. Você não nasceu para ser um fracassado. Você não nasceu para ser um derrotado. Você nasceu para ser próspero. Você nasceu para avançar. Você é canal de Deus. É justiça de Deus na terra. Quem está compreendendo? Aí muitas vezes, quando a gente fala de dinheiro, aí um entorta o beiço. Não concordo. Sabe o que acontece? Sua vida nunca vai sair do lugar. Sua vida está estagnada, não é por causa de nada nem de ninguém, é por causa de você, é falta de entendimento, é falta de luz. Aleluia. Não andeis ansioso quanto à vossa vida. Então, andar ansioso é pecado. Andar ansioso é você viver sobre a provisão de um escravo de Mamon. Se você tem dinheiro, se Mamon é senhor da sua vida, você é feliz. Entenda que eu não estou dizendo, eu gosto de esmiuçar. Eu não estou dizendo que você sendo pobre, eu não estou falando isso. É que você não vai ser servo de Mamon, porque os mais miseráveis são os mais escravos de Mamon. Vou te explicar. Porque a partir do momento que Mamon não for mais o seu senhor, querido, se prepara que você vai ter em abundância. Mas infelizmente, tem líderes e igrejas que acham que falar de dinheiro é perder tempo. Aí naquele grande dia, vai ter pessoas que a vida não frutificou, que não usufruiu nada e vai chegar diante do Senhor. E vai achar que está, eu tive uma vida, Senhor, tão sofrida, Senhor. Você se lembra daquele dia que eu não tinha para comer, o Senhor vai dizer. E por causa disso, você não me conhece. Afasta-se de mim. Pastora, é um perigo, irmão. É por isso que Jesus quis acordar nós. Não pode servir a dois senhores. Olha o silêncio, é verdade. Essa revelação é verdade. Você tem que sair daqui hoje dizendo, quem é o meu Senhor? Quem é que eu estou servindo? Porque olha, dinheiro é espiritual. Quer ver que dinheiro é espiritual? Todos nós sabemos que temos que devolver o dízimo, sim ou não? Mas aqui eu não confiro o dízimo de ninguém. Porque eu sei que libertação, é problema seu com Deus. Porque eu posso lhe obrigar a devolver o dízimo e você não fazer de coração. E para o Senhor não vai valer nada. Porque tudo para Deus tem que ser em forma de adoração. Se é adoração, você tem que ter prazer, aleluia. E vou te dizer, quanto mais você tem prazer em viver, em devolver, mais vai chegar para você. Se a mesma alegria que você tem de estar devolvendo hoje o dízimo de um salário mínimo, aleluia, aí a Bíblia diz assim, a ser fiel no pouco, para que no muito eu venha te colocar. Mas olha o pensamento que vem. Quando as dívidas batem a porta, o primeiro pensamento que vem, como é que eu vou devolver? Se não está dando, sim ou não? Aí não entendeu o que foi ensinado aqui hoje. É porque não está dando o mesmo, que você tem que santificar a raiz. Uma vez da raiz santificada, tudo vai mudar na sua história. Uma vez santificado, toda a sua história vai mudar. Quem está entendendo? Porque na proporção que você adora a Deus, querido, você vai começar tudo na sua vida a ser gerado com amor. Para você, Deus não vai receber você vir para o culto de domingo de manhã. Ai, que porra, domingo de manhã, acordar cedo. Ainda diz assim, acordo cedo a semana toda para trabalhar.
trabalhar. Você já cancelou tudo aí. Quando você desperta, Senhor, estou cansada, mas a tua palavra diz que o Senhor nos renova. Eu estou indo te adorar. E ó, você vem para cá, muitas vezes perto da sua casa, no ar-condicionado, cadeira acolchoada, mas tem gente que anda quilômetros e quilômetros a pé para ir adorar o Senhor. E você acha que um dia de domingo, não, vou tirar hoje, hoje eu vi uma postagem na igreja de Lagoinha, que eu achei aquilo um absurdo. Uma família toda, dizendo que se afastando do ministério de pastoral, porque precisava cuidar da família. Essa pessoa não recebeu a revelação ainda do que é botar a mão no arado. Ela pode estar trazendo maldição para a casa dela. Ou seja, se destituiu de ser pastor, porque os filhos precisavam de atenção. Cadê a prioridade? Não, mas prioridade é a família. A Bíblia diz prioridade é Deus. Prioridade é Deus. Quando seu coração está em Deus, Ele vai direcionar ao caminho certo. Quando seu coração estiver no Senhor, você vai ter sabedoria para administrar os demais. Quando o seu coração estiver no Senhor, mamon não vai determinar mais a sua história nem a sua vida. Aleluia. Todo mundo passa por crise, sim ou não? Mas a crise não pode determinar quem você é. É por isso que a Bíblia toda é um ensinamento para nós. Quando Deus tirou o povo do Egito, tirou debaixo de uma promessa. E eu quero dizer a você, você tem uma herança a herdar. O seu pai não está satisfeito com a sua história, com a sua vida, não. Ele tem muito mais para você. Então, o primeiro foco, pilar, eu já estou terminando, que nos afasta de viver a plenitude, é o quê? A ansiedade, é a preocupação. O segundo, em João 10:10, bota aí, diz assim, o ladrão não vem, senão para roubar. Ponto. Jesus dizendo, eu vim. Diga, ele já veio. Para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Tem várias vertentes aqui. Primeiro, você tem que ser ovelha, né? Mas eu não quero falar sobre isso. Que ladrão é esse aqui? Muitos pregam que o ladrão é o diabo, sim ou não? Mas não é o diabo. Então, o segundo pilar, que vai fazer com que você não usufrua tudo do reino, são seus pensamentos. São seus sofismas. Esse é o ladrão. Ele vai roubar tudo que você tem, porque enquanto você, olha para cá, enquanto você não tiver conhecimento do que é seu, ele vai roubar. Vou repetir, não é o diabo, são os seus pensamentos. Por isso, cuidado com os seus pensamentos. Paulo diz aqui, é necessário, vamos ler Romanos 12:2? Paulo falando, é necessário uma transformação do quê? Dos seus pensamentos, do seu modo de pensar. Ainda tem gente que diz assim, eu nasci assim e vou morrer assim. E sendo roubada, sendo destruída. Você não ouve ninguém, não recebe conselho de ninguém. A sua mente está te destruindo, te levando ao abismo. E não adianta você procurar culpado. Romanos 12:2 diz, bota aí, querido. Não se conforme, não se amolde ao sistema deste mundo, mas seja transformado pela renovação das vossas mentes. Para quê? É isso que Jesus está dizendo. Enquanto você não mudar o seu modo de pensar,
os seus comportamentos. Não adianta você se iludir que vai enriquecer, que o propósito vai acontecer. Não adianta. Você só vai experimentar o que Deus, o que Jesus conquistou na cruz, quando você mudar os seus pensamentos. Gente, pensamento não é brincadeira, não. Tem gente que mente, já está em um nível de mentira. Por quê? Os psicólogos vão explicar isso. Tem gente que mente, mas na mente dele não está mais mentindo. Cria! É chamada de verdade paralela. Ele já conscientizou tanto aquilo na mente dele, que aquilo se tornou verdade para ele. Isso é o que a mente faz com o ser humano. Alguém está me entendendo? E é fácil você agora se desconstruir de algo que já vinha construído ao longo do tempo? Não é fácil. Vou te explicar algo. Por que os psicólogos dizem, ensina a criança que 1 a 7 anos é o período de você formar o caráter de uma criança? Porque se 1 a 7 anos, essa criança viver em um lar deturpado, um lar doente, essa criança vai crescer com a mente dela doente. E vou lhe dizer, mudar caráter não é brincadeira, não. Transformar caráter não é brincadeira, não. Você cuidado com os filhos de vocês. O que é que você está ensinando a esta criança? Porque muitas vezes a gente acha que educar a criança é dizer, não faça isso, não faça aquilo. E a sua vida, que é um espelho para ela? Será que seus filhos estão vendo verdadeiramente um pai e uma mãe que se diz cristão? Vivendo verdadeiramente o evangelho? Porque eu vou te dizer, aleluia, filhos, escola de paz, ou casa de paz é escola de filhos. As suas atitudes vai contribuir no caráter dos seus filhos. E uma vez formado, desconstruir não é fácil, mas Paulo está nos ensinando. Primeiro ponto, não se conforme, não aceite. Comece a visualizar a sua vida com a verdade, que é a palavra. A minha vida está condizente com o que diz a palavra? Não. É o que eu faço, irmãos, para ainda. Tem muito mais para mim. Eu não estou me conformando com esse número de membros. Eu sei que Deus tem muito mais. A Bíblia diz, pede nações e eu vos darei. Sabe qual é a minha oração agora? Eu quero toda a cidade baixa, Senhor. A cidade baixa, Senhor. Levanta, envia os obreiros de excelência para arregaçar a manga. Porque a minha mente já estava me dizendo, não é mais para você isso não, afinal de contas já tem essa idade. Eu digo, para trás de mim, Satanás, eu ainda tenho muito gás para dar. Quem está aqui? Então não aceite essa vida. Analise, a minha vida está frutificando, está dando resultado? E que área ainda a minha vida não está frutificando? É essa área aí que precisa de luz. Não se conforme, Deus tem muito mais para você. Há uma chave poderosa se virando, aleluia, ainda esse ano de 2026 na sua vida. Se revolte, não aceite mais. Traz uma consciência, porque está tudo escrito. Está escrito, Senhor, que o Senhor veio para que eu tivesse vida em abundância. A minha vida está realmente alinhada com a palavra. Chega de viver de altos e baixos. Existe uma constância. Alguém está me entendendo? Não queira viver de experiência de passado. Existe um lugar, aleluia, de descanso. Esse lugar é Cristo. Uma vez você nele, pela fé, você vai viver coisas extraordinárias e não de milagres. Milagres é momentâneo. Deus tem uma constância para você viver. Se você ainda não está vivendo constâncias,
Um dia você tem, outro dia não tem. O problema é seu. É porque não chegou ainda a luz. Ainda não chegou, os seus olhos não foram iluminados. E aí fica dizendo que é o diabo. Não é o diabo não, são as suas emoções ainda. Determinando quem você é. Fique de pé. Aí o que é que está? Aí o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Povo cristão dentro da igreja, vivendo ansioso. Jovens, olhe para cá, vivendo ansioso, tomando ansiolítico, porque toda hora, porque não está praticando a palavra. Você sabe que adorar a Deus tem que ser uma prática diária. É por isso que a nossa vida tem que ser no altar. E quando a Bíblia fala no sacrifício vivo, está dizendo que a nossa vida agora passa a viver no altar como sacrifício vivo. É uma constância da sua carne determinar e você dizer, não. Eu fico com o que a palavra de Deus diz. Se eu não entendesse essas verdades, a minha vida você acha que estaria como está hoje? Não. Porque eu também sei o que é ter emoções abaladas, o que é ser emocionalmente ainda descompensado, mas uma vez que a luz chegou, e é diário, irmãos, é todo dia. Olha para cá, anos atrás, foi lançada uma palavra, a pastora Gil, em reunião de pastores, disse assim, todo mês de fevereiro, você sabe, que é luta financeira, e era. Mas eu me revoltei. Eu disse, chega isso aqui. Não aceito mais isso. Porque está escrito, aí eu comecei a trazer à existência o que não existe. Pois no mês de fevereiro, para contrariar o diabo, eu paguei o aluguel até antes. É só você não se conformar. E não aceitar. O negócio quando apertar, adore mais ao Senhor. Você não entende? Quando o negócio está apertado, a angústia bate. O lugar do sobrenatural é a adoração ao Senhor. Então, escuta o que foi pregado aqui hoje. Quando você deixa a preocupação te dominar, você está levantando um altar para Mamon. Vou repetir. Toda vez que você deixa as preocupações te dominarem, a ansiedade te dominar, você está levantando o altar para Mamon. E quem levanta altar para Mamon, fica doente, depressivo, angustiado e nunca verá a glória de Deus. Agora, quem levanta o altar para o Deus vivo, independente das circunstâncias, aleluia. Hoje tem esse podcast aí que já está com não sei quantos mil de visualizações. Mulheres dizendo, como a sua vida tem falado comigo. Quando eu passo pela situação difícil, eu digo, ela aguentou, ela suportou, eu vou suportar também. E é isso que a Bíblia diz, manda a gente olhar os nossos irmãos na Bíblia. Quantas vezes eu me mirei ali pela vida de Moisés. Quantas vezes eu me mirei na vida de Josué. Porque meditar na palavra é isso, você ir para o lugar daquela pessoa. Quantas vezes eu me mirei por Esther. Pressão por tudo quanto é lado. Vai matar todo mundo. O medo querendo dominar, mas tomou a decisão. Porque ela conhecia o Deus que ela servia. E o povo que conhece a Deus, ele vai se tornando cada vez mais poderoso, cada vez mais forte. E eu termino dizendo, tome uma decisão em 2026, vá comer Bíblia. Comece a leitura da Bíblia completa. E depois volte para meditar, versículo por versículo. A sua vida nunca mais será a mesma. Quando os seus olhos forem iluminados, se prepare. Lembra que eu falei aqui? Tudo na sua vida é do tamanho da sua mente. Sua casa é do tamanho da sua mente. Seu carro é do tamanho da sua mente. Aí o que é que eu posso fazer, pastora? Conheça esse Deus.
que você pensa que conhece. Pensa que conhece. Porque quando eu conheço verdadeiramente, é isso que Paulo está dizendo. Aí, vamos terminar aqui. Olha o que Paulo diz, ó. Olha o que Paulo fala. Esse mesmo poder, 19, ele está orando para você entender a herança dos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Existe um poder liberado para nós. Vou repetir que todo mundo pode não estar dormindo. Existe um poder que foi liberado aí dentro de nós. Lembra que se esse poder, hoje eu não acionasse esse poder, eu não estaria aqui hoje pregando? Lembre que esse poder é acionado quando você pensa que não pode. Esse poder é acionado quando você olha e diz assim, eu não vou conseguir. Aí você se lembra, tem o poder, eu posso. Esse poder é acionado quando você olha as contas e diz, ei, como é, não fecha, não bate. Você esquece, diga aí, mas existe um poder, aleluia, disponível. Eu declaro, contas vai ser tudo pagas. Aleluia. Glória a Deus. A grandeza desse poder que cremos. Diga, meu irmão, é pela fé. Não é pelo que você vê. É pela fé. Você pode declarar comigo levantando a mão. Tudo isso é pela fé. Aos que cremos. Conforme a atuação da sua portentosa força. Conforme a atuação da sua poderosa força. Então, toda vez que você olha uma situação que diz assim, eu não tenho como resolver, essa força vai dizer, você pode. Você pode. Você pode. 20, esse mesmo poder, olha, aí ele está dizendo, existe uma força, rapaz, não bota isso aqui mais não. Existe uma força, e essa força não é uma força qualquer. Existe um poder, mas não é um poder qualquer. Que poder é esse? Diga, que poder é esse, pastora? Aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Aleluia! Deus só está procurando um que creia. É só você crer. Eu estava ouvindo aqui esse menino aqui ensinando, vou dizer, quem era esse menino? Como é que está hoje, onde vai chegar? Tu não nem imagina o que Deus vai fazer na tua vida. Meu Deus, esse menino que para voltar a estudar, eu tive que quase, rapaz, você vai voltar, rapaz, pastora, não vou voltar não, já tinha quantos anos parado? 7, 8 anos parado. Você vai voltar a estudar. Rapaz, não tem condição na faculdade, já deve, não tem nem mais meu nome lá. Vou orar, você está indo debaixo de uma palavra. Voltou ou não voltou, meu filho? E é assim na minha e na sua vida. Tem coisas lhe prendendo, sabe por quê? Porque a luz ainda não chegou, o entendimento não chegou, mas declare em alta voz, luz chegando para os meus olhos. Os meus olhos serão iluminados. Você vai viver essa plenitude. Estou terminando. Depois que ressuscitou Jesus dentre os mortos, aí o que é que a Bíblia diz? Entronizando à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. E também sujeitou tudo que existe debaixo dos seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo que há. E o concedeu a quem? Meu Deus! Oh, aleluia! É tudo. É financeiro, está debaixo dos meus pés. Vai chegar a mudança, vai chegar a revelação. Se é
saúde está debaixo dos meus pés, porque está escrito: enfermidade, o meu corpo não te pertence. Eu estou sentindo Deus aqui, meu coração chega a estar acelerando. Você entende esse poder que tem? É você dizer: eu não vou, chega de perda na minha vida. Chega de miséria na minha vida. É para buscar a Deus sobre todas as coisas. Eu busco. Você acha que se eu não tivesse agido assim, a minha vida hoje seria a que é hoje? E quer que eu lhe diga uma coisa? Eu tenho declarado, eu vou ter muito mais. Vai chegar muito mais. 2026, olha o que eu estou fazendo aqui. Cadê aquele papel? Me dá aí. Tem um projeto aqui da luz. Nós vamos profetizar. Vieram 2 projetos, da luz não, do som. Vieram 2 projetos, um de 72 e outro de 47, não. Outro de 47. Pastor, agora, porque o telão está chegando, tem despesa do telão. Eu decidi agora botar a mão, o pé nas águas. Sabe por quê? Diga, por quê, pastora? Por causa da sua vida. Por causa da sua vida. Para os que... É só para quem crer. Então é um novo tempo. Deus está dizendo que 2026 é tempo de viver o quê? O novo. Está escrito e acabou. Não se conforme mais. Há um destravar de Deus agora para nós. Há um tempo novo chegando. Só cabe a você tomar a decisão de mudar a sua história. Está aqui. 46 mil. Também o som. Porque o nosso som tem que ficar aqui potente. Porque o som não está bom. Está aqui só no armengue, no armengue. Eu digo, nós somos filhos do rei. Destravar, vai destravar tudo. É um tempo novo, é um tempo de uma nova história. É tempo de você mudar de casa. É tempo de você mudar de carro para melhor. É tempo da sua empresa avançar. É tempo do extraordinário acontecer. Aleluia! Só que tem muitos que estão ouvindo a palavra dessa. Quando é terça-feira, abre a boca e diz: não vou poder ir não, pastora, para a igreja não. Domingo que vem, mas Dora, eu estou gripada. Não posso ir não. O povo que conhece o seu Deus, esse povo é poderoso, é forte. As circunstâncias não podem determinar quem é você. Chega. Quem crê comigo, levanta a mão e diga: chega. Eu vou sair deste lugar. A minha vida agora vai ter que frutificar, porque é promessa. Todo cristão tem sobre isso. Tem essa palavra sobre ele. Frutificar, prosperar, avançar, mais do que vencedor. Isso é direito seu, é herança sua. Quem recebe? Dá a salva de palma. E eu termino no 23, que eu amo também. Diz assim: ele concedeu à igreja, que é o seu corpo. Aí presta atenção. Ele concedeu todo este poder à igreja, que é o seu corpo. Só que tem muitos aqui que não está como membro. Está como prótese. E quer viver o sobrenatural de Deus. Aí se eu te perguntar aqui, eu posso contar com você? Ah, pastora, tudo é uma dificuldade. Você não está fazendo parte do corpo. A herança é para a igreja. E a igreja é composta por membros, o corpo por membros. E cada membro tem uma... Pergunta para quem está do teu lado, qual é a tua função? Existe uma palavra sobre essa igreja para o ano de 2026. Existe uma palavra liberada sobre você. Você vai avançar. Você vai viver o extraordinário de Deus ainda esse ano. Mas é para o corpo, é para a igreja. Então é um momento de reflexão. De você pensar, eu faço parte deste corpo. Porque vim para a igreja todo domingo botar a Bíblia debaixo do braço. Não é fazer parte do corpo. Cada membro tem uma função.
Qual é a sua função? E vou repetir, função não é só estar aqui com o microfone. Às vezes você não tem nada aí, né, determinado pelo homem, mas no seu lugarzinho, Deus conta com você. Você está sempre presente. E aí, você vai viver o extraordinário de Deus. Baseado nessa palavra, você entendeu? A minha vida, pastora, até aqui está estacionada. E eu entendi. É porque falta luz. Mas hoje eu quero mudança. Eu quero Jesus no centro da minha vida. Eu vou viver agora para o reino. Tem alguém aqui nesta manhã que o Espírito Santo falou ao teu coração e você quer mudança e entende que você precisa mudar algumas áreas da sua vida. Venha correndo aqui para o altar. Rápido. Suba. Olha para cá. É fácil receber a revelação que Jesus morreu para lhe dar salvação. Sim ou não? Você já tem certeza disso? Sim ou não? Mas por que a dificuldade de vocês entenderem que Jesus veio também para que vocês tivessem uma vida próspera? Para que vocês tivessem condições até de estender a mão para quem não conhece Deus. Não só dando espiritual como material. Olha para cá. Axa é uma mulher que era filha de Caleb. Axa recebeu de presente, de casamento, uma terra seca. Uma terra o quê? Uma terra que não produzia. Quando a gente fala de terra naquela época, está dizendo, se essa terra ser seca, você está fadada a passar fome. Porque vivia só que a terra produzia. Axa não murmurou. E nem foi o pai dizendo, me dê outra terra. Essa não presta não. Me dê outra terra. Não. Ela foi o pai e disse, pai, tu me deste terra seca. Me dá fontes. Me dá fonte. Me dá fonte. Se você quer dizer, ela entendeu. Ela recebeu a revelação que ela não poderia colocar os olhos na terra. Ela entendeu, a fonte de águas muda a minha história. A fonte de água muda a minha história. Aí o pai olhou para ela e disse assim, tu poderia me pedir outra terra, mas você me pediu fontes. Então eu vou te dar. Eu vou te dar as superiores e as inferiores. Olhe para cá. Olhe para cá. Você vê que Caleb não quis. Olha o que Caleb quis dizer a ela. Por causa da sua fé. Você entendeu quem era eu como pai. Você não veio se revoltando. Como é que o Senhor me dá essa terra? Não. Você me conhece quem sou eu. Porque você me conhece, você me pediu fontes. E aí, eu vou te surpreender agora. Não se conforme só com o que a terra tem para te dar, não. Porque os céus têm muito mais para você. Eu vou te dar as superiores. Aleluia. Quem tem a fonte superior, querida, aleluia. As inferiores é questão de tempo. Futuque para esse irmão que está do teu lado. É questão de tempo de Deus mudar a sua história. Agora, olhe para mim. Por que Paulo diz assim? Transforme o seu modo de pensar. Transforme o seu modo de pensar. Para que você venha experimentar o que Deus preparou para você. Sabe por quê? As nossas emoções, os nossos achismos, a nossa natureza vai sempre nos afastar do lugar da fonte da bênção. Quem já ouviu aqui meu testemunho que está aí no podcast? Eu conseguia enxergar
por detrás da pessoa do meu esposo, que o diabo estava tentando me paralisar. Eu olhava para ele e dizia assim, ó, não é você não, eu já estou lhe vendo. Quanto mais o negócio piorava, sabe o que é que vinha no meu coração? O que Deus tem para mim é muito grande. Quem está entendendo? Aí as coisas, quando aperta para você, você deixa suas emoções falar mais alto. E aí sai do lugar da bênção. Tem tudo para avançar. Tem tudo para viver as promessas. Mas as promessas é só para filho. E qual é a característica de filho? É só quem não peca? Não. A característica de filho é gerar o fruto. Uma vez você sendo filho, você só tem que liberar a palavra, dizer haja. É isso que nós lemos. A mesma autoridade de Jesus está disponível para nós. O mesmo poder que há em Jesus está à nossa disposição. Olha como eu estou pregando, muita gente sem entender, sem receber essa revelação. Mas aquela mulher sírio-fenícia, ela recebeu a revelação. Ela viu um problema grave em casa. Disse, só Jesus pode mudar. Ela recebeu a revelação. Agora a pergunta que não quer calar. A porta da graça já tinha sido aberta? Jesus veio para os judeus. Aquela mulher era grega, era sírio-fenícia. Mas ela deu um pontapé na porta da graça. E disse, aleluia, só as migalhas para mim é suficiente. E olha para cá. E você que é filha, filho, estão sentados na mesa. Sabe o que significa sentado na mesa? A mesa atadas. Vou explicar melhor para toda aqui a igreja. Pense você agora no quarto escuro. E dentro desse quarto tem ouros, pedras preciosas, diamantes, que pode mudar toda a sua história e seu futuro. Mas você está de junto nesse quarto escuro, mas não consegue enxergar, porque os seus olhos estão cegos. E Deus dizendo, eu tenho muito mais. E essas pessoas muitas vezes que estão no quarto escuro, acham, se você estiver no quarto escuro, o lugar da chave tem uma gretinha ali, né? Que traz um pouquinho de luz. Aí tem muita gente, olha para cá, em vez de aproveitar aquela greta para olhar alguma coisa dentro, bota o olho ali, ó, para enxergar quem está fora. Tomar parte da vida dos outros. Observar a vida dos outros. E agora, ó, quem vive na plenitude vai se preocupar com a vida dos outros. Quem vive na plenitude, irmão, vai se preocupar com quem falou mal de... Até porque quem vive na plenitude tem que estar já preparado para os opositores. Porque árvore que dá fruto tem que receber pedrada. Aí o profeta disse a mim, a senhora não tem nem ideia. Quando a senhora está ali pregando, quanto endemoniado tem, te olhando e ficando endemoniado. Porque está cego. E quando você está cego, você não consegue ver ninguém brilhando. Mas o que Jesus está dizendo, está tudo à sua disposição. Vira a chave da sua vida. Vira a chave da sua vida, da sua história. Aleluia. Quem aqui que está no nosso meio, que ainda não aceitou Jesus? Acho que todo mundo aqui. Tem alguém aí que nunca aceitou Jesus, que queira nessa manhã aproveitar ou refazer essa aliança? Tem alguém aqui no nosso meio? Não tem ninguém. Eu volto a falar. Só depende de você. Não depende de pastor. Não depende de nada. O conselho que eu dou para vocês. Busca conhecimento. Leia a Bíblia. Leia livros de homens e mulheres que façam a sua mente crescer.
para você sair deste lugar. E não adianta, tem gente que está parecendo um peixe quando sai da água, se batendo, se batendo, se batendo, morrendo a cada dia. Morrendo a cada dia. E o pior, não chega a lugar nenhum. Mas Jesus veio. Jesus veio. Jesus chegou. Jesus chegou. Eu sei que não tem ninguém gritando aqui, mas eu sei porque sei que eu sinto no meu espírito que tem gente aqui que a partir de hoje sua vida nunca vai ser mais a mesma. Vai olhar para algumas áreas da sua vida e dizer: eu não aceito mais isso porque está escrito, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aí Paulo fala: oro para que vocês compreendam a extensão, a plenitude, a profundeza desse Deus que nós servimos. Esse Deus que você serve muda a sua história de um dia para o outro. Faz você sair dos escombros e bota você para sentar no meio de príncipes e princesas. Esse Deus que você serve pode hoje mudar seu endereço e botar você para viver num lar, numa casa dos seus sonhos. Agora tem gente que nem sonhar, sonha mais. Mas eu quero te convidar nesta manhã a voltar a sonhar. Sonhe. Sonhe com uma casa melhor. Você merece uma casa com piscina, você merece. Pastor, você merece. Agora, se seu entendimento vai chegar a esse nível, é outra história. Mas que você merece, merece. Porque não é por merecimento. É por fé. É pela graça. Então, o conselho que eu te dou: vai buscar mais conhecimento na palavra. Vai ler livro mais. Vá comer Bíblia. E determine: a minha vida nunca mais será a mesma. Pai, eu oro por essas pessoas que estão aqui. E eu sinto pelo meu espírito, Senhor, um novo tempo, uma nova história chegando. Espírito Santo, eu oro porque os olhos do entendimento cheguem, Senhor. Eu oro, Senhor da glória, para que a luz, os olhos sejam iluminados, que a luz chegue nas áreas que eles estão precisando, Senhor. Espírito Santo, vai operando, porque só o Senhor. Eu profetizo coisas grandes chegando. Eu profetizo, aleluia, porque você é uma mulher que sonha. Está aí alguém aqui que sonha. Tem gente até que diz: ela parece que é maluca. Tem gente que diz: oxi, parece que é doida. Mas o Senhor está dizendo: eu gosto dessa loucura. Eu gosto dessa loucura. Continue, aleluia, profetizando, continue declarando. Porque esses sonhos sou eu que te dou. Continua. Profetiza. Profetiza nesse vale. Profetiza nesse vale. Sai desse lugar de dependência emocional. Sai deste lugar. Aleluia. Abre os olhos, Senhor, espirituais, Senhor. Abre o entendimento, Senhor, para que eles possam, Senhor, compreender a extensão e o poder, em nome de Jesus. Dá salva de palmas.